falando de tarifaço, falando de contas públicas, falando de aperto, falando de inflação, tudo isso faz parte da negociação, olhando lá para 2026. A gente vai entrar num ano eleitoral e ainda por cima com um orçamento que parece bem apertado e já aí recheado de incertezas para os economistas, lembrando que o orçamento de 2025 já veio ali custando muito para convencer e trazer credibilidade. A gente tem alguma fragilidade aí que possa eventualmente afetar o risco de execução da meta fiscal? Temos muitas fragilidades, não é só uma, é isso que tem sido apontado desde sexta-feira à noite, quando a gente teve essa peça orçamentária sendo apresentada, Clarissa. Então, assim, se por um lado a gente tem o ministro da Fazenda dando esse recado para a oposição, quero que você vinha pontuando aqui, porque isso ficou muito claro nessa fala dele em relação a esse tarifaço, que ainda vai mexer bastante durante os próximos dias. O que ele deixa claro é que é o seguinte, olha, isso aqui foi aprovado no Congresso, aprovado inclusive pela oposição, então, portanto, a gente não está fazendo nada de errado, e não está mesmo. Se a gente para poder pensar em relação à lei, em relação ao que o Brasil pode fazer nesse momento, tá certo. O problema é o time disso, né? O momento que isso é feito, que isso tem gerado uma grande preocupação, principalmente no setor exportador, como eu vinha mostrando aqui para vocês, né? Isso, os empresários acreditam que isso pode acabar no final atrapalhando mais do que ajudando. Bom, esse é um ponto. Do outro, aí a gente tem essa questão do orçamento, porque a percepção dos economistas é que as receitas estão sendo, mais uma vez, superestimadas e as despesas subestimadas. E isso não acontece só de agora, isso acontece desde lá de trás. E o resultado final pode ser uma percepção de aumento de risco para o Brasil, afastando investidores. Vamos esmiuçar aqui um pouco dos destaques desse orçamento, Clarissa? Eu vou convidar vocês novamente aqui para a tela, só para poder vocês entenderem o que a gente teve dos principais pontos, tá? Alguns dados, gente, porque esse projeto orçamentário é gigantesco, de mais de trilhões, né, de reais, mas a gente chama atenção para a primeira linha, que é o que sempre é olhado assim de cara. Meta fiscal, resultado primário, é sempre olhado de cara. E para o ano de 2026, o governo manteve essa projeção de um superávit relacionado a 0,25% do PIB brasileiro, o que significa, na prática, 34 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é um ponto, certo? Só que, se a gente olhar todas as linhas bonitinhas aqui do orçamento, não é bem um superávit que o governo tem. O que o governo apresentou no projeto orçamentário foi um déficit de 23 bilhões e 300 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, mas como chegar nessa meta de 34 bilhões e meio praticamente de superávit, Débora? Por quê? No projeto a gente tem algumas despesas ficando novamente de fora, que também não está errado. A lei permite que isso aconteça, de que a